Boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Moferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Leitura pela senhora secretária da correspondência recebida. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito no pequeno expediente. Com a palavra o senhor Geraldo Martins Bento. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, eu venho em nome do comércio de Bueno Brandão. Nós levamos uma apunhalada pelas costas. Fomos roubados e ficou praticamente sem chão. Porque é até triste a gente falar. Mas eu venho aqui pedir segurança pública, uma municipal. Queria que vocês olhassem bem, com carinho, porque Bueno Brandão não merece isso aí. É muito triste. Criei meus filhos, tenho meus netos, que estão vindo aí. Vocês têm seus filhos, entendeu? Então nós temos que lutar com a segurança. Então o município nosso precisa de segurança. Porque senão você não dorme, você não come, não vive. Isso não pode acontecer. Então, eu queria que vocês que estão representando nós, olhar com carinho para isso. E fazer com que nós tenha orgulho de morar aqui. Certo? E desculpa aí, mas o que precisar do comércio, a prefeitura não tem condição de bancar tudo, conte com, pelo menos eu falei no meu nome. Não estou falando em nome de todos, mas eu acho que todo mundo vai abraçar a causa. Todo mundo vai dar uma força para que Bueno Brandão não passe essa vergonha que está passando. Dentro de poucos meses, quantos comércios foi roubado? Quanta gente ficou sem chão? Então, obrigado a todos. A gente que agradece. Força aí. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público presente, servidores dessa Casa Legislativa e também ao público que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, como é de praxe, eu vou falar como foi minha viagem para Contagem, né, em reunião com o deputado federal Júnior Amaral, na última sexta-feira. Eu tive dois momentos dessa agenda. O primeiro momento foi das 2 às 3 da tarde, onde eu me reuni com o deputado para tratar de assuntos gerais do nosso município, indicação de emendas, né, saúde, assistência social, infraestrutura, e também um recurso para o esporte, que inclusive eu anunciei hoje. É um recurso de uma emenda que já estava paga para o município e devido às economias que a prefeitura realizou, a gente vai conseguir destinar R$ 6.489,62 precisamente para a Associação Minas de Taekwondo. Um recurso muito importante que vai ampliar aí o nosso projeto Ensinando Valores e Formando Cidadãos, do qual eu já fui instrutor voluntário. E depois, no segundo momento, eu tive uma reunião com o assessor, do deputado federal Júnior Amaral, que por coincidência é da área da segurança pública, né? O Cabo Rinco. Ele é policial militar e é cedido para o Poder Legislativo para assessorar o Júnior Amaral, que era também cabo da Polícia Militar. E eu fiquei lá 1 hora conversando com ele justamente sobre essas situações que estão acontecendo no nosso município de Bueno Brandão. É importante destacar que o que acontece? Nós, vereadores, o que a gente pode fazer é levar as questões para o nosso Poder Executivo e também para as outras autoridades. Vou dar um exemplo. Nós participamos em 2 oportunidades na Cafeira do Vereador Júnior de reuniões com o pessoal da Polícia Militar, de Extrema e também do destacamento de Bueno Brandão. A vereadora Cláudia conseguiu uma reunião com o tenente-coronel Júlio César, convidou o pessoal aqui, naquele momento foi em cima da hora, os outros vereadores não conseguiram ir, mas eu consegui estar presente, a gente levou essas situações, antes mesmo dos roubos terem começado a acontecer. Eu acho que tinha acontecido só um naquela época, né, Cláudio? Eu não me recordo muito bem. E o que a gente mais cobrou foi efetivo policial. E o que a gente mais cobra? Efetivo policial. E, infelizmente, o retorno que a gente tem está sendo muito negativo por parte do governo do Estado. Porque o governo do Estado está num momento delicado financeiramente, por causa da gestão passada do governador Fernando Pimentel. E a polícia tem 2 caminhos. Ou recompõe o salário das forças de segurança, que está muito abaixo, está defasado, cerca de 30%, salvo o melhor juízo, ou melhora o efetivo policial. E até o momento, na verdade, o governo do Estado não conseguiu fazer nada a respeito disso. Então, a solução mais plausível, na minha opinião, nesse momento, seria o quê? Nós estamos vinculados ao batalhão de Extrema, o 59º BPM. Para mim, na minha opinião, é um batalhão muito contramão. A gente deveria estar vinculado ao 20º BPM de Pouso Alegre. É 20º ou 17º, agora eu não vou me recordar. Mas a gente deveria estar vinculado a Pouso Alegre. Por quê? Nesse momento que a gente não tem efetivo policial necessário, infelizmente, o que acontece? A gente liga para a polícia no momento que a polícia não está funcionando 24 horas, a polícia militar, e ela demora para chegar. Às vezes tem que vir uma viatura, sei lá de Extrema com os policiais militares para acudir a situação aqui. E tá bom, a polícia militar não faz a função investigativa, eu concordo. Só que a polícia militar dá a sensação para as pessoas de 2 situações, ostensividade e sensação de segurança. Ostensividade o quê? De você ver a viatura passando, você vê que o serviço está sendo prestado. E segundo, sensação de segurança. E na verdade a gente não tem essa sensação de segurança mais. Principalmente a área do comércio, que foi violentada por 3 vezes. 3 meses, 3 oportunidades de furto. E um deles foi em mais de um comércio. Então é uma sensação muito delicada. Uma situação delicada. O que aconteceria indo para Pouso Alegre? Nós fazemos divisa com Ouro Fino. Ouro Fino é pelotão, ou seja, tem mais efetivo, tem mais viatura. Acontecendo algo indesejável para o nosso município, os policiais de Ouro Fino podem vir para cá com mais agilidade e mais rapidez do que os policiais de Extrema. Então, por isso, eu acho que a solução a curto prazo, a médio prazo, seria essa.
e eu elenquei essa situação pro assessor do deputado Júnior Amaral, que vai levar isso ao ajudante de ordens do Comando Geral. E, mudando de assunto, eu queria falar sobre um assunto que foi polêmico nos últimos dias, da última semana, sobre as parcerias em calçamentos rurais. Que a Prefeitura Municipal postou 2 vídeos, um no bairro Cafundó e outro, salvo melhor engano, no bairro Junco. Onde, lá no bairro Junco, a senhora Maria Antônia, salvo engano, custeou 85% do calçamento, e a Prefeitura custeou 15%. E no bairro Cafundó, o senhor Leomano custeou 50%, mais ou menos, e a Prefeitura também entrou com os outros 50%. E a crítica foi a seguinte: será que nossos impostos não estão dando conta da Prefeitura suprir a demanda? Ô, gente, não estão. É a realidade. E não é porque a Prefeitura está gastando mal o dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. A cada R$100 de imposto que o Estado de Minas Gerais paga, apenas R$44 volta para o Estado de Minas Gerais. O governo federal, há anos, há mandatos, isso qualquer governo saqueia os estados do Sudeste. Roraima, lá do Norte, paga 100, recebe 295. Maranhão, do Nordeste, paga 100, recebe 203. Quem produz, quem faz o país virar, que é os estados do Sudeste, não recebe o que é de direito. E isso se agrava muito mais nos municípios como nós, que não tem arrecadação, não tem muita arrecadação. Por isso, a gente precisa dessas parcerias acontecendo. Não vai solucionar o problema de calçamento agora. Um dia vai solucionar. Talvez daqui 3, 4, 5 mandatos, independente do prefeito que esteja, vai solucionar. Só que enquanto não é solucionado, a gente não tem como negar o presente que alguém que tem poderio econômico concede para a administração pública. Falaram por aí que a prefeitura não deveria aceitar essas parcerias. Tá bom, então a pessoa que fala isso, faça o seguinte: quando chegar na frente do calçamento que foi em parceria, dá a volta e vai pela estrada de terra e não passa em cima do calçamento, já que a estrada de terra é tão boa. É simples. E é muito perigoso nós, que estamos no meio público, corroborarmos para esse tipo de ideia. Porque esse tipo de ideia não parte de pessoas que querem um bem do município. Esse tipo de ideia, na maioria das vezes, parte de pessoas que querem o mal da nossa administração municipal. E isso não pode acontecer. Repito, a Prefeitura Municipal não deve negar nenhum recurso que seja de parceria. Se a pessoa quer investir, que aceite. Porque quem vai passar lá não vai ser só a pessoa, não. Vai ser o cidadão que está escoando sua produção, vai ser o cidadão que vai levar o filho para a escola, vão ser as crianças, os adolescentes, a pessoa que vai, eventualmente, na casa de um familiar, de um vizinho. Então, quem se beneficia é a população toda. E repito, na minha opinião, quem corrobora para essas ideias deveria fazer o seguinte: chegou no calçamento que é em parceria, dá a volta e vai no lugar que não é calçado, já que a estrada de terra é tão boa. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 038/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 038/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2025, está encerrado a discussão. Em votação em segundo turno, salvo emenda, o projeto de lei número 038/2025. Vereador Alcemir Merfedini Júnior. Sim.
Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 38/2025 foi aprovado em segundo turno, salvo por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva e modificativa número 01001 ao projeto de lei número 038/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, a emenda aditiva e modificativa número 001/2025 ao projeto de lei número 38/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva e modificativa número 001/2025 ao projeto de lei número 038/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva modificativa número 001/2025 ao projeto de lei número 038/2025. Vereador Alcemir Marfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. A emenda aditiva e modificativa número 001/2025 no projeto de lei número 038/2025 foi aprovado em segundo turno, salvo emenda por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 025/2025. Projeto de lei complementar 025/2025. Insere os artigos 18A e 18B na lei número 562 de 1971 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1. A Lei número 562, de 9 de março de 1971, passa a vigorar acrescida do artigo 18A, com o parágrafo 1º e 2º do 18B, com a seguinte redação. Artigo 18A. O critério do Executivo Municipal, o servidor em estágio probatório poderá ser nomeado para exercer quaisquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento de órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 1º. Durante o período da nomeação previsto pelo CAPT, ficará suspenso o estágio probatório se não houver correlação entre o cargo efetivo e o cargo comissionado em função de direção, chefia ou assessoramento excedido pelo servidor. Parágrafo 2. A correlação entre o cargo efetivo e o cargo comissionado ou função de direção, chefia ou assessoramento deverá ser devidamente atestada pela autoridade responsável pela avaliação do estágio probatório. Artigo 18b. O estágio probatório ficará suspenso durante a licença e os afastamentos
previsto no artigo 66, 67 e 101, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e será retomado a partir do término do impedimento. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete Prefeito, 1 de abril de 2025, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 025/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Senhor presidente, demais vereadores e público presente, só para não se assustarem, né, a justificativa é muito extensa. São 5 páginas e com termos jurídicos e técnicos do Tribunal de Contas e tudo mais, então por isso que não foi lido, né, a justificativa. Mas partindo para a discussão do projeto, é o seguinte, eu entendo que esse projeto é de suma importância, porque hoje, às vezes a pessoa está na prefeitura, num cargo comissionado. E isso aconteceu, isso eu acompanhei, porque eu estava lá trabalhando na época que o pessoal começou a chamar para concurso e tudo mais. A pessoa estava num cargo comissionado, a pessoa estava apta, pessoas eficientes estavam naqueles cargos comissionados e, em decorrência de ter passado no concurso, precisou ir para outro cargo. O que aconteceu? Não necessariamente pessoas da mesma envergadura entraram no cargo. E isso compromete a eficiência da administração pública. Com esse projeto de lei, permite-se o quê? Que a pessoa tome posse no concurso, mas que ela continue exercendo o cargo comissionado dela. Só que, se não tiver afinidade com o cargo efetivo, o estágio probatório dela vai estar suspenso. E o que é o estágio probatório? É aquele período de 2 ou 3 anos, agora me esqueci qual que é a quantidade, são 3 anos. O vereador Rodrigo falou 3 anos. Onde a administração pública, ela lista se aquele servidor está apto para efetivamente ter estabilidade dentro da administração pública. Porque o que acontecia antigamente? A pessoa passava no concurso, não estou falando que são todas, mas uma parcela, passava no concurso e falava, agora eu não vou fazer mais porcaria nenhuma porque eu sou concursado, então eu não estou nem aí. Agora, com o estágio probatório, isso vai ser totalmente evitado. Porque muitas das pessoas que não demonstrarem que são aptas para o cargo, não são eficientes, elas já vão ser excluídas durante esse procedimento. Então, esse estágio probatório ele vai ficar suspenso durante esse período, que também eu acho que é algo justo. Então, entendendo que isso vai melhorar o serviço público municipal e dar mais eficiência à prefeitura, eu vou votar a favor desse projeto. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, os demais colegas, público também presente, sejam todos bem-vindos, boa noite, e também ao público que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais. Eu pesquisei, né, sobre esse projeto, e está alterando, né, está inserindo aí os artigos 18A, a linha A, 18, a linha B, a um projeto de lei, né, complementar lá de 1971. Então, uma lei bem antiga. Então, tem pareceres, né, do Tribunal de Contas de Minas Gerais que, sim, é permitido fazer no caso, por exemplo, vou citar um exemplo. O servidor, né, passou no concurso, ele trabalhou ali 1 ano, né, na função dele, e de repente, mostrou-se eficiente, o funcionário, né, ativo, interessado, fazendo ali o serviço, muito bem feito. E aí o chefe do executivo entende ali e dá um cargo dele de chefia, dá um cargo para ele de chefia. E eu entendi assim, lendo o projeto, eu pensei assim, nossa, vai prejudicar o funcionário, porque esse prazo dele de probatório de 3 anos vai ser suspenso. Então, ele vai assumir o cargo de chefia
e vai ficar suspenso aí esse tempo, até que um dia ele volte para o cargo dele efetivo, volta-se a contar o tempo de probatório, que o tempo é de 3 anos. Então, fica suspenso durante esse tempo, né, que ele está no cargo de chefia, e eu pensei assim que fosse assim, prejudicar o funcionário, uma vez que ele vai ser efetivado só depois que ele voltar ao cargo que ele prestou, na época, né, o concurso que ele prestou. Então, ele vai demorar mais, né, postergar esse estágio probatório e, assim, demorar a ser efetivado. Então, eu fiquei assim, pensando, nossa, vai prejudicar o funcionário. Daí eu fui pesquisar, né, pesquisei sobre as leis, pesquisei assim, sobre pareceres, né, de outras instâncias, para ver o que fala. Então, realmente, então não tem nada, não tem impedimento sobre essa questão, né, que ele pode, sim, ele passou no concurso, ele pode, sim, assumir um cargo de provimento em comissão ou cargo de chefia. Depois que ele voltar ao cargo dele, que ele passou, né, aí volta a contar, assim, o tempo probatório, que hoje é os 3 anos. Não vai causar prejuízo nenhum ao funcionário. Então, concluindo, fazendo a minha conclusão, embora a nomeação para o cargo em comissão durante o estágio probatório seja permitida, o exercício de funções em relação ao cargo efetivo poderá ser suspenso temporariamente a contagem do estágio probatório. Isso significa que a aquisição da estabilidade poderá ser postergada. No entanto, essa suspensão não configura prejuízo ao servidor, pois visa assegurar uma avaliação justa e compatível com as atribuições do cargo do efetivo. Trata-se de uma medida que equilibra, né, o direito do servidor e o interesse público, né, garantindo que a estabilidade seja concedida após a devida comparação com a aptidão do cargo concursado. Então, por isso, né, pela pesquisa que eu fiz e também analisando ao projeto que não vai trazer prejuízo ao servidor, meu voto também é a favor, senhor presidente. Obrigada aí pela conceder o falar. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar, número 025/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar, número 025/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimeire Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 025/2025 foi aprovado em primeiro turno, salvo emenda por 8 votos favoráveis. Não é só projeto mesmo. É emenda, salvo emenda. Bem, não teve emenda nesse projeto. Deve estar escrito errado. Mas é que está no... É porque... Então. Não, já foi? Não teve emenda no projeto. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 026/2025. Devido... Projeto de Lei Complementar 026/2025. Altera a disposição da Lei número 2.754/2024 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º do artigo 1º na Lei número 2.754, de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre a criação e a regulamentação de funções públicas para atendimentos do Centro de Atenção
Social, o CAPS, e das outras providências, passa a vigorar com as seguintes redação. Artigo 1º. Fica criado no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão as funções públicas temporárias, conforme o quadro seguinte. Cargo psiquiatra dos CAPS. Requisitos: escolaridade, ensino superior completo em medicina, diploma emitido por uma instituição reconhecida pelo MEC, especialidade em psiquiatria, com registro de qualificação de especialista em RQE em psiquiatria, inscrição no Conselho Regional de Medicina, conhecimento básico em informática. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, alterando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2025, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, submetemos à elevada apreciação dessa Igreja, Câmara Municipal, presente projeto de lei complementar, que tem por objetivo corrigir equívoco na redação da LC 2754 de 2024. Mais especificamente, no tocante ao cargo do médico psiquiatra, tendo constado na lei de ser alterado o termo especialização em psiquiatria, onde deveria ter constado especialidade em psiquiatria, com registro de qualificação de especialista em RQE em psiquiatria. O presente projeto visa, após verificado o erro, corrigir a imprecisão no intuito de evitar problemas futuros em razão à contratação de profissional devido que realmente atenda à necessidade do CAPS, bem como prestar uns serviços de excelência em nossa população, na importante área de saúde mental. Demonstrando a lisura do aqui pretendido, anexamos o presente cópia de parecer no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Contamos com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa para a aprovação do presente proposição, certos de que sua aprovação representará um avanço nas políticas públicas voltadas à saúde municipal e, consequentemente, na melhoria do serviço público da saúde mental local. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Devido à extensão do projeto, os senhores dispensam a leitura total do projeto? Sim. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 026/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Esse projeto aqui, ele visa, né, colocar um requisito, na minha opinião, foi um erro até grosseiro inicialmente, do RQE para o psiquiatra no CAPS. E por que eu entendo como grosseiro? Porque isso não podia ter acontecido. Né? Sorte que foi visto antes do início dos trabalhos do CAPS. E aí que entra o trabalho conjunto entre a Prefeitura Municipal e entre a Câmara de Vereadores. E esse foi um erro tanto da época do Legislativo e tanto do Poder Executivo que enviou o projeto.
E por isso que a gente tem que estar atento sempre às minúcias, às letrinhas pequenas do projeto, para isso evitar de acontecer. Hoje mesmo, né, não necessariamente falando desse projeto, mas a gente teve uma reunião lá no gabinete da prefeitura acerca de um projeto que o vereador Rodrigo pediu sobrestamento. E, na ocasião, o que foi decidido? Né? Participou eu, Eduardo, Nina, Cláudio, Lourenço e o Rodrigo. E o que foi decidido? Que a prefeitura vai retirar o projeto e reapresentar com as devidas sugestões que foram colocadas lá e que eles entenderam pertinentes. Então, por isso é muito importante nós, vereadores, nos atentarmos a essas letras miúdas dos projetos de lei e também a prefeitura municipal também fazer esse filtro a hora de nos enviar. Porque o que tem de hoje de médico, que eu acompanho isso, que fala que é psiquiatra, mas não é coisa de louco. E não é só na parte de psiquiatria, não. Parte de ginecologista, de parte de ortopedista, todas as especialidades. Todas as especialidades. E é uma consulta simples. Vai lá no site do Conselho Federal de Medicina, pesquisa o nome do médico. Se ele não tiver o RQE, que é o registro de especialidade, registro de qualificação de especialista, aí você tem que duvidar dele. Então, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só complementando o que o vereador Lucas colocou aqui, realmente foi um erro, eu acredito que seja um erro lá no edital, quando foi colocado a questão aí do médico, o médico psiquiatra, né? Deve ter sido lá no edital, porque essa lei já foi uma lei que foi aprovada no ano anterior, 2024. Então, essa lei já foi votada aqui na Câmara. E outra coisa que eu estou observando aqui, né, lendo com calma aqui, a lei, na realidade está errada aqui, ó. Altera a disposição da lei, na realidade não é 2.754 de 2024. É a lei que está alterando, é a lei 2.737 de 2024. E no artigo 1º, então, também continuando, a lei está errada. Então, peço ao vereador Lucas, né, Rafael, que faz parte ele presidente da comissão de legislação, né? Então, tem que ver a questão da redação final. Então, eu estou projeto aqui, então, desculpa aí. Mas o projeto que eu estou aqui, realmente, a lei estava errada. Mas, continuando aqui. Aqui está alterando, como eu já falei, deve ter sido um erro lá do edital, né, que colocou a questão aí da especialidade, né, que a lei anterior falava de especialização, escolaridade, ensino superior completo em medicina, diploma emitido por uma instituição reconhecida pelo MEC, especialização em psiquiatria. O certo seria escolaridade, ensino superior completo em medicina, diploma emitido por uma instituição reconhecida pelo MEC, especialidade em psiquiatria com registro de qualificação de especialista, RQE, em psiquiatria. O que acontece? Hoje tem a residência médica e tem a pós. Então, muitos fazem a pós em psiquiatria. E após psiquiatria, o médico não fazendo a prova de título, ele não pode exercer como especialista, como a função de especialista. Então, se ele não tem, ele pode fazer, sim, a pós em psiquiatria, mas ele tem que submeter a prova de título para exercer a função de especialista e assim divulgar. Hoje, quem faz pós, ele não pode nem divulgar que ele, por exemplo, fazer pós em dermatologia, pós em psiquiatria, pós em pediatria. Ele não pode nem divulgar se ele não fizer a prova de título. Então, por isso que houve um erro, né, lá atrás, que foi aprovado, e agora nós estamos votando a nova lei, consertando, porque a médica que vai assumir, né, no caso do processo seletivo, tem que ser uma médica especialista em psiquiatria, conforme o registro, né, no Conselho Regional de Medicina. Ele tem que ter o RQE.
Então, você consultando lá, você vai ver que ele tem o RQE em psiquiatria. Então, a gente está votando hoje essa alteração. E, né, e que seja, né, logo e está em funcionamento aí o CAPS. A gente tem que estar votando para logo estar funcionando esse CAPS aí, que é muito importante para a cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 026/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 026/2025. Vereador Alcemir Merfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 026/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 039/2025. Projeto de lei número 039/2025 dispõe sobre a denominação de logradouros públicos e estabelecer outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado bairro Recanto dos Lagos a área constituída pelas ruas 1, 2 e 3, o trecho da estrada municipal que margeia o núcleo da extensão urbana no loteamento Recanto dos Lagos. 1. Fica denominada a Rua Araucária na Rua 1 do loteamento Recanto dos Lagos. 2. Fica denominada a Rua Jequitibá na Rua 2 do loteamento Recanto dos Lagos. 3. Fica denominada a Rua Jacarandá na Rua 3 do loteamento Recanto dos Lagos. 4. Fica denominada a Rua Cedro de Minas, o trecho da estrada municipal que margeia o núcleo da extensão urbana. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Bueno Brandão, Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, MG, 9 de abril de 2025, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de um projeto de lei que oficializa a atribuir nomenclatura dos loteamentos Recanto dos Lagos e seus logradouros públicos, visando atender à reivindicação da Comissão de Representantes de Moradores do Loteamento. Tal iniciativa é realizada no intuito de agraciar as suas ruas do suplacitado loteamento com os nomes de belas espécies arbóreas nativas brasileiras, afastando-se a frieza trazida pela nomenclatura dos números cardinais. Estando, pois, justificado o evidente interesse público de que se reveste o presente projeto, submetendo ao exame dessa egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então, o projeto, como foi feita a leitura pela secretária, que visa, né, denominar aí a nomenclatura, né, com o nome de árvores, né?
árvores nativas, né? Acredito que foi a pedido aí dos moradores, né, do Recanto dos Lagos, que denominasse aí o nome dessas ruas com nomes, né, de árvores, né? O nome de, eu acho que, né, se foi um pedido dos moradores, a gente, né, vamos votar sim. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 39/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 039/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela Secretaria da Indicação número 016/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Eu acho que é do Nino. Não tem, Aqui, ó. não tem indicação minha na pauta, não. Do Nino, é. Então, Indicação número 016/2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 2007 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal a realização do serviço de manutenção e recuperação da estrada do bairro Boa Vista dos Vicente, especificamente no trecho conhecido como Morro do Sato. O calçamento está afundando devido ao aparecimento de uma mina que brotou embaixo do calçamento, comprometendo a segurança e a acessibilidade do local. Solicita a gentileza de informar o prazo para a execução dos serviços indicados. Justificativa. Este trecho é de grande importância, pois faz ligação com outros bairros e é local de muito movimento. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, a 16 dias do mês de abril de 2024. Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. em votação em turno único, a indicação número 016/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 016/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 017/2025, do vereador Rodrigo Arrelardo Silva. Indicação número 017/2025. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto à Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente a possibilidade de realização da manutenção de construção de bacia de contenção e a feitura dos esgotos das estradas
vicinal, à beira da MG 295, sentido Bueno Brandão, Inconfidentes, localizada no bairro Quilombo, que se inicia na propriedade do senhor Clóvis Ramalho e segue até a propriedade do senhor Edilson Lodi. Localização. Justificativa. A deterioração da estrada Vacinais é uma constante no nosso município devido ao intempéries de tempo. Sendo assim, faz-se necessário a zeladoria constante dessas vias. Essas condições não apenas prejudicam o tráfego do veículo, mas também comprometem a segurança dos usuários, escoação de produção da região. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vereador Rodrigo Arrelário Silva, partido Agir, da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 017/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 017/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emoção de pensar número 03/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Moção de pesar, número 003/2025. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Everaldo Barbosa da Silva, ocorrido no dia 21 de abril de 2025, em Pouso Alegre, MG. Propõe ainda que da decisão da Casa se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua esposa, senhora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 22 dias do mês de abril de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, a indicação número 03/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de pensar número 03/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emoção de pesar número 04/2025, do vereador Eduardo Caetano da Silva. Moção de pesar de 004/2025. Senhores vereadores, o vereador que subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do padre Luiz César Moraes, ocorrido no dia 22 de abril de 2025, em Itajubá, Minas Gerais. Padre Luiz César Moraes dedicou sua vida ao serviço à comunidade como pároco na paróquia Bom Jesus, neste município, entre 1994 a 2000. Exemplo de fé, dedicação e alegria, sempre foi muito estimado e admirado por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo. Sua presença deixou um legado
duradouro na comunidade. Padre Luiz César Moraes nasceu dia 23 de fevereiro de 1952, ordenado diácono em 1985 e sacerdote em 1986. Neste momento de dor e luto, a Câmara Municipal de Bueno Brandão se solidariza com os familiares, amigos e fiéis. Propõe ainda que, dada a decisão da Casa, se dê o conhecimento à família enlutada. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 22 dias do mês de abril de 2025. Eduardo Caetano da Silva Domingues, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação em turno único, a moção de pesar, número 04/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de pesar, número 04/2025, foi aprovado por 8 votos favoráveis. Informo os senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de lei redação final do projeto de lei número 038/2025. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 038/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2025, está encerrado a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.